ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou à Controladoria Geral da União a ampliação da análise que já tinha apontado, entre outras coisas, a falta de transparência no envio e na execução das emendas parlamentares. Janaína Camelo, também de Brasília, traz as últimas informações e acompanha essa discussão nessas últimas semanas. Janaína, boa noite, bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, isso mesmo. O ministro Flávio Dino, ele determinou à Controladoria Geral da União, deu um prazo aí de 60 dias para que a CGU apresente aí os municípios, os 6 municípios de cada uma das 5 regiões do país que receberam os maiores volumes em emendas parlamentares de relator e de comissão. Isso num período ali entre 2020 e 2023. Então, essas informações elas vão complementar esse relatório que já foi entregue para o ministro Flávio Dino, isso na última sexta-feira, mas foi um relatório que apontou os 10 municípios do país que receberam esses maiores volumes nesse período. Então, é um relatório aí, uma análise que faz parte de uma ação específica que tramita aqui no Congresso, que é aquela ação que acusa que tramita aqui no Supremo, que acusa ali o Congresso de dar continuidade no orçamento secreto, né? É uma das ações de relatoria do ministro Flávio Dino que questionam a legalidade de execução de emendas parlamentares. Então, de acordo com esse mapeamento, esse último que foi entregue para o ministro na semana passada, metade desses 10 municípios do país, 5, a metade, ficam no estado do Amapá. E aí tem outros municípios espalhados nos estados da Bahia, Paraíba, de Goiás, Tocantins também, por exemplo. E não tem nenhuma cidade na região sudeste, por exemplo. Então, o ministro Dino pediu à CGU uma ampliação, um mapeamento maior, né? Uma ampliação de amostragem desses municípios para que haja aí um diagnóstico federativo mais equilibrado. Bom, as emendas de relatoras, só lembrando, elas não existem mais desde que elas foram barradas pelo Supremo naquele julgamento no final de 2022. No entanto, há essas suspeitas aí de que o orçamento secreto continua sendo mantido pelas emendas de comissão, né? Tanto que depois que as emendas de relator deixaram de existir, houve um salto enorme aí no volume de recursos parlamentares enviados para os municípios por meio das emendas de comissão. Então, esse relatório, Thiago, específico, ele não consta aí dados das emendas individuais, as emendas impositivas que continuam suspensas aí por liminares do ministro Flávio Dino, mas fato é que é um relatório que vai sim dar base para o ministro analisar essas outras ações que questionam aí as emendas, né? A execução de emendas parlamentares. Thiago. Pois é, a discussão continua no judiciário também e a Janaína Camelo daqui a pouco volta com mais detalhes, mais informações no Jornal Jovem Pan. Ô Dora, a gente já falava disso, da demora em relação a todo esse debate, mas você tem a questão dos municípios também, ou seja, para onde que esse dinheiro foi, para quais cidades foram, por que foram, e isso amplia ainda mais essa discussão. Pois é, o ministro Flávio Dino está nitidamente, a gente já tinha falado que ele está fechando o cerco, fazendo mais exigências e também ocupando o espaço, ele político, sabe como é importante, porque ele está percebendo nitidamente que o Congresso está ganhando tempo para deixar isso para depois das eleições, porque já pediu 2 vezes o adiamento daquele prazo para apresentar uma solução nos moldes daquele acordo fechado lá entre o Judiciário Legislativo e o Executivo, a coisa de 20 dias, e agora não tem prazo mais. Foi dado o adiamento, mas não tem prazo. Então pronto, porque não tem prazo, fica para as calendas, porque é o seguinte, tudo que o Congresso quer é não abrir mão do poder que já está conquistado. Então, dá um jeito de mitigar essa perda. E é isso que o ministro Flávio Dino, que conhece por onde as cobras andam lá dentro do Congresso e sabe que isso. Então, ele ocupa esse espaço, fazendo essas exigências, não deixando o assunto morrer, porque se deixar morrer, isso cai no esquecimento. E o ministro sabe disso.